Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar em seções bem específicas da Constituição do Estado de Goiás, olhando de perto a organização, o funcionamento dos poderes legislativo e executivo estaduais, tudo baseado no texto da própria Constituição. Exatamente. A Constituição goiana é organizada em títulos, né? E a nossa análise vai focar em partes do título 3, que trata da organização do Estado. A ideia aqui é, assim, apresentar essas regras de forma clara, bem estruturada, seguindo o que a lei diz mesmo. Entendido. Então, o nosso roteiro de hoje, o que a gente vai ver? A Assembleia Legislativa, como ela é composta, como os deputados são eleitos e um ponto-chave, as atribuições, né? Tanto aquelas que precisam da sanção do governador, quanto as que são exclusivas dela. Certo. E também as prerrogativas e o que os deputados estaduais não podem fazer, as vedações. Isso. E vamos abordar também o processo legislativo, quer dizer, como as leis nascem no Estado. E não dá para esquecer da fiscalização, né? Contábil, financeira, orçamentária, incluindo o papel do Tribunal de Contas do Estado, o TCE de Goiás, como está lá na Constituição. Perfeito. E aí, na sequência, a gente passa para o Poder Executivo. Vamos ver a estrutura, como é a eleição e a posse do governador e do vice, as atribuições, as responsabilidades deles. E, para fechar, o papel dos secretários de Estado. Tudo com base nos artigos certinhos da Constituição Estadual. Prontos para começar essa exploração? Vamos lá. Começando então pelo Poder Legislativo. De acordo com o artigo 8º da Constituição Estadual, ele é exercido pela Assembleia Legislativa. Ela é composta por deputados estaduais, que são eleitos pelo sistema proporcional, né? Voto direto e secreto. E a eleição é junto com a dos deputados federais, né? Isso, simultânea. E a legislatura dura 4 anos. Tem um detalhe interessante no parágrafo 3º desse artigo 8º, sobre como calcular o número de deputados estaduais. A regra é o triplo da representação federal até 36. Se passar de 12 deputados federais, aí soma mais um estadual para cada federal a mais. Exato. No caso de Goiás, que tem 17 federais, a conta fica 12 vezes 3 dá 36. Aí tem 5 federais a mais, né? 17 menos 12. Então, 36 mais 5, 41 deputados estaduais. Faz sentido. E o poder de convocação? O artigo 9 fala disso, né? Isso, é importante. A Assembleia ou as comissões dela podem convocar secretários de Estado, outras autoridades do mesmo nível e também os dirigentes da administração indireta, tipo presidentes de estatais. Para quê exatamente? Para prestar informações sobre um assunto que já foi definido antes. E eles têm um prazo, né? No máximo 30 dias depois de receberem a convocação para comparecer. E se não for, tem consequência? Tem sim. O próprio artigo 9º define. Se um secretário ou equivalente faltar sem justificativa, isso é crime de responsabilidade. Já para os outros convocados, se eles recusarem ou não responderem a pedidos por escrito em 30 dias ou derem informação falsa, aí eles respondem conforme a lei, mas não chega a ser crime de responsabilidade. Entendi a diferença. E tem mais alguma regra nesse processo de convocação? Tem. A autoridade que foi convocada precisa mandar um resumo, uma exposição sobre o assunto, 3 dias úteis antes de ir lá. E o artigo 9º também diz que a mesa diretora pode mandar pedidos de informação por escrito com as mesmas regras. E o secretário pode até ir por conta própria se combinar com a presidência da Assembleia. Bom, agora vamos para as atribuições da Assembleia. Esse é um ponto central, imagino. Artigos 10 e 11, né? Exatamente. Aqui tem uma divisão fundamental. O artigo 10 trata das matérias que precisam virar lei com sanção do governador. Já o artigo 11 fala daquelas que são de competência exclusiva da Assembleia, não precisam de sanção. Vamos começar pelo artigo 10, então. O que precisa da sanção do governador? Basicamente, legislar sobre tudo que é da competência do Estado. O artigo destaca algumas coisas: sistema tributário, o PPA, LDO, o orçamento anual, também fixar o número de policiais e bombeiros, planos de desenvolvimento, limites do território, como vai ser organizada a administração, a Justiça, o Ministério Público, a PGE, Defensoria, TCE, TCM, polícias.
Uau, bastante coisa. Sim, e ainda, criar ou extinguir secretarias de órgãos, o regime jurídico dos servidores, vender bens do Estado, legislar sobre assuntos que a União também legisla, mas de forma concorrente, e fixar os subsídios do pessoal do Executivo, governador, vice, secretários. Tudo isso precisa de lei aprovada pela Assembleia e sancionada pelo governador. Certo. E o artigo 11? As competências exclusivas que não passam pelo governador. Pois é, aqui a Assembleia decide sozinha, por decreto legislativo ou resolução. A lista também é grande, cobre áreas financeiras, de controle, processuais, administrativas. Dá para agrupar para a gente entender melhor? Tipo, na área financeira? Boa ideia. Na parte financeira e orçamentária, por exemplo, o artigo 11 dá à Assembleia o poder de autorizar o Estado a pegar empréstimos, dar garantias e também julgar as contas anuais do governador. Veja bem, julgar mesmo, não só apreciar. E no controle sobre os outros poderes? O que ela pode fazer sozinha? Nesse ponto o artigo 11 é forte. A Assembleia pode, por exemplo, sustar atos do Executivo que vão além do poder de regulamentar. Pode autorizar ou suspender intervenção em municípios, fiscalizar todos os atos do Executivo, inclusive da administração indireta, e analisar convênios que gerem algum custo para o Estado. E sobre escolher gente para outros órgãos ou processar autoridades? Também está no artigo 11. A Assembleia escolhe 4 dos 7 conselheiros do TCE e do TCM e aprova os nomes que o governador indica para esses tribunais. Outra coisa importante, ela autoriza referendos e convoca plebiscitos. E, olha só, o inciso 13 diz que ela processa e julga o governador, o vice e os secretários por crimes de responsabilidade. Opa, esse ponto aí. Julgamento de governador por crime de responsabilidade pela Assembleia. Isso é pacífico ou tem alguma interpretação diferente? Muito bem observado. Esse é um ponto que precisa de atenção, porque, embora o artigo 11, inciso 13, e lá na frente o artigo 39, digam literalmente que a Assembleia julga o governador por crime de responsabilidade, o STF, o Supremo, já decidiu faz tempo que não é bem assim. E como é, então, segundo o STF? O STF entende que quem julga o governador por crime de responsabilidade é um tribunal especial, misto, com deputados estaduais e desembargadores do Tribunal de Justiça. Então, existe essa diferença importante entre o que está escrito na Constituição de Goiás e o que o Supremo diz que vale. Tem que ficar atento a isso. Entendido. Muito importante essa ressalva. Mas voltando ao artigo 11, que mais ele prevê como competência exclusiva? Tem mais. Fixar o salário, o subsídio dos próprios deputados, com aquele limite de 75% do que ganha um deputado federal, fazer o próprio regimento interno da Assembleia, dar posse ao governador e ao vice, decidir se um deputado perde o mandato e autorizar que se abra processo contra o governador, o vice e os secretários. Para isso precisa de 2/3 dos deputados. E a estrutura interna da Assembleia tem algo relevante no artigo 11? Sim, vale mencionar a Procuradoria-Geral da Assembleia, que o artigo 11 prevê. É um órgão permanente que representa a Assembleia na Justiça, dá assessoria jurídica. Os procuradores entram por concurso. E um detalhe processual. Quando a Assembleia decide sobre contas e aplica multa ou determina um débito, essa decisão vale como um título executivo. Dá para cobrar direto na Justiça. Isso está no parágrafo 7º. E o Executivo tem 90 dias corridos para responder aos pedidos de informação da Assembleia, segundo o parágrafo 8º. Ok, bastante sobre a Assembleia. Vamos agora para os deputados estaduais. Artigos 12 a 15, né? Garantias, o que não podem fazer. Isso basicamente espelha o que a Constituição Federal traz para os deputados federais. O artigo 12 trata das imunidades, as garantias. Quais são elas? Tem a imunidade material, que é a mais conhecida. O deputado não pode ser processado nem civil nem penalmente por suas opiniões, palavras e votos. Isso vale inclusive para o que ele fala em redes sociais, o artigo deixa claro. E as outras? As formais? Certo. Tem as formais. Primeiro, a prisão. Desde que é diplomado, o deputado só pode ser preso em flagrante de crime inafiançável. E mesmo assim, o processo vai para a Assembleia em 24 horas
e a maioria dos deputados decide se mantém a prisão ou não. Isso está no parágrafo 2º do artigo 12. E é se ele for processado criminalmente? Se a denúncia for por um crime que aconteceu depois da diplomação, o Tribunal de Justiça tem que avisar a Assembleia. Aí um partido político que tenha deputado lá pode pedir para suspender o processo. Quem decide é a maioria dos membros da Assembleia em 45 dias. Se suspender, a prescrição do crime também para de contar. Isso está no parágrafo 3º. E onde ele é julgado? O foro especial, o chamado foro por prerrogativa de função, para crime comum cometido depois da diplomação, é o Tribunal de Justiça do Estado. Mas, claro, tem exceções. Se for crime eleitoral ou da competência da Justiça Federal, aí é lá. Isso está no parágrafo 4º. E deputado não é obrigado a testemunhar sobre informações que conseguiu por causa do mandato, nem sobre quem passou a informação para ele. Entendi as garantias. E o que eles não podem fazer? Os impedimentos do artigo 13. Exato. O artigo 13 lista as proibições. Algumas valem desde a diplomação, antes mesmo de tomar posse. Por exemplo, não pode assinar ou manter contrato com o governo, a não ser aqueles contratos que são iguais para todo mundo, tipo de adesão. Nem aceitar cargo que pode ser demitido a qualquer hora, cargo ad nutum. E depois da posse? Depois da posse, as proibições aumentam. Não pode ser dono ou diretor de empresa que tenha contrato com o poder público. Não pode defender causa na justiça contra o governo. Não pode ter mais de um cargo eletivo ao mesmo tempo. Nem ocupar cargo ad nutum, como já mencionado. E se o deputado desrespeitar essas regras ou fizer algo grave, pode perder o mandato? Pode sim. O artigo 14 lista as causas de perda de mandato. Infringir essas proibições que a gente falou, ter um comportamento incompatível com o decoro parlamentar, faltar demais mais de 1/3 das sessões ordinárias, perder ou ter os direitos políticos suspensos, se a Justiça Eleitoral determinar, ou se for condenado por crime com sentença definitiva sem mais recurso. E quem decide a perda do mandato? Depende do motivo. Se for por infringir as proibições, por quebra de decoro ou por condenação criminal, a decisão é da maioria absoluta da Assembleia, em votação secreta. Nos outros casos, tipo faltas ou perda de direitos políticos, a mesa diretora só declara a perda. Mas é importante dizer, o artigo 15 traz situações em que o deputado não perde o mandato, mesmo se afastando. Por exemplo, se ele virar ministro de Estado, secretário de Estado, ou se tirar licença por doença, maternidade, paternidade, ou até para cuidar de interesse particular, mas aí sem receber salário e por no máximo 120 dias em cada ano legislativo. E nesses casos de afastamento, quem assume? Se a licença for maior que 120 dias, ou se ele assumir um desses cargos permitidos, ou se o cargo fica vago mesmo, aí chama o suplente. Certo. E sobre o funcionamento da Assembleia em si, as reuniões, o artigo 16 fala disso, né? Isso. Os períodos normais de trabalho, as sessões legislativas ordinárias, vão de 15 de fevereiro a 30 de junho, e depois de 1º de agosto a 15 de dezembro. E tem uma regra importante. A Assembleia não pode entrar em recesso em julho se não tiver aprovado o projeto da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E fora desses períodos, pode ter reunião? Pode. São as convocações extraordinárias. O presidente da Assembleia convoca em casos bem específicos, tipo para decretar intervenção estadual ou dar posse ao governador. Mas o governador, o próprio presidente da Assembleia ou a maioria dos deputados também podem convocar, se tiver urgência ou um assunto muito importante para o Estado. Nesse caso, precisa da aprovação da maioria absoluta da Casa para acontecer. E nessas reuniões extras, pode discutir qualquer coisa? Não. A pauta é fechada. Só podem discutir o assunto que motivou a convocação. Entendi. E as comissões, qual o papel delas segundo o artigo 17? As comissões são fundamentais. Tem as permanentes, que duram a legislatura toda e cuidam de temas específicos, e as temporárias. A composição delas tenta seguir a proporção dos partidos na Assembleia. Elas fazem um trabalho importante, discutem e até votam projetos de lei. Muitas vezes, o projeto nem precisa ir para o plenário se for aprovado na comissão, a não ser que 1/10 dos deputados peça. Elas também fazem audiências públicas, recebem reclamações da população, podem chamar autoridades para depor.
E as famosas CPIs, as Comissões Parlamentares de Inquérito? Ah, sim. O artigo 17, parágrafo 3º, trata delas. Para criar uma CPI, precisa do pedido de 1/3 dos deputados. Elas servem para investigar um fato específico, determinado, e têm um prazo para terminar. O ponto-chave é que elas têm poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. O que isso significa na prática? Significa que podem, por exemplo, convocar pessoas para depor, e quem não for pode responder por crime, quebrar sigilo bancário, fiscal, de dados telefônicos, mas elas não podem tudo. Não podem mandar prender ninguém só se for em flagrante dentro da comissão, nem fazer busca e apreensão na casa de alguém. Para isso, precisam de ordem do juiz. No final, o relatório da CPI é enviado para o Ministério Público se encontrarem indícios de crime. Ok. Agora, o processo de fazer as leis. Artigo 18. Quais os tipos de normas que a Assembleia produz? O artigo 18 lista emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, que são feitas pelo governador com autorização da Assembleia, decretos legislativos e resoluções. A regra geral para aprovar a maioria dessas coisas é a maioria simples dos votos, desde que a maioria absoluta dos deputados estejam presentes, mas tem exceções. Qual a principal exceção? A lei complementar. Para aprovar uma lei complementar, precisa de maioria absoluta dos votos de todos os deputados, não só dos presentes. Isso está no parágrafo único do artigo 18. E outra regra importante, do artigo 21. Se um projeto de lei for rejeitado, ele não pode ser apresentado de novo no mesmo ano, a não ser que a maioria absoluta dos deputados peça. E para mudar a própria Constituição do Estado, como funciona? Isso está no artigo 19, que fala das emendas à Constituição. Quem pode propor uma emenda? 1/3 dos deputados, o governador, mais da metade das câmaras municipais do Estado, cada uma decidindo por maioria simples, ou a população, por iniciativa popular. Iniciativa popular para emenda, como é isso? Precisa da assinatura de 1% dos eleitores do Estado. E esses eleitores têm que ser de pelo menos 20 municípios diferentes. É um requisito mais puxado do que para propor um projeto de lei comum. E tem momentos em que a Constituição não pode ser emendada de jeito nenhum, se o Estado estiver sob intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio. E para aprovar a emenda, na Assembleia, é mais difícil? Bem mais difícil. Precisa ser discutida e votada em 2 turnos. E em cada turno tem que ter o voto a favor de 3/5 de todos os deputados da Assembleia. É um quórum bem alto para garantir estabilidade. Depois de aprovada, quem promulga, quem publica a emenda é a própria mesa da Assembleia. E, parecido com um projeto de lei, se uma proposta de emenda for rejeitada, o assunto não pode voltar no mesmo ano. E quem pode propor leis complementares e ordinárias, além dos deputados? Boa pergunta. O artigo 20 diz que a iniciativa pode ser de qualquer deputado ou comissão da Assembleia, do governador, do Tribunal de Justiça, do Procurador-Geral de Justiça e também da iniciativa popular, que para projeto de lei exige a assinatura de 1% do eleitorado estadual, sem aquela exigência de distribuição em 20 municípios que tem para emenda. Certo. Agora vamos para a fiscalização do Estado. Artigos 25 a 30A. Como isso funciona? É um sistema duplo, né? O artigo 25 fala do controle externo, que é feito pela Assembleia Legislativa, com a ajuda do Tribunal de Contas do Estado, o TCEGO, e tem o controle interno, que cada poder tem o seu. E o que eles fiscalizam? Tudo, se é legal, se é legítimo, se é econômico, como o dinheiro das subvenções foi usado, se o governo deixou de cobrar alguma receita que devia, isso nas áreas contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. É o famoso FOCOP. E o artigo deixa claro, quem usa, arrecada, guarda, gerencia ou administra dinheiro, bens ou valores públicos tem que prestar contas. É o HDBV. E o TCEGO nesse controle externo, qual o papel dele? Artigo 26, né? Exato. O TCE tem várias funções-chave. Ele analisa as contas anuais do governador e dá um parecer prévio. Esse parecer vai para a Assembleia, que é quem julga as contas do governador.
mas o TCE julga as contas dos outros administradores públicos, secretários, diretores de estatais, etc. E sobre o pessoal e aposentadorias? Ele também fiscaliza, analisa se as contratações de servidores foram legais, menos os cargos em comissão, de livre nomeação, e também as concessões de aposentadorias, reformas e pensões, para ver se está tudo certo para registrar. E pode fazer auditorias, inspeções, por conta própria ou se alguém pedir. E ele pode punir, aplicar multas. Pode sim. O artigo 26, inciso 7º, diz que o TCE pode aplicar sanções, como multas, se encontrar despesa ilegal ou conta irregular. Ele também pode dar um prazo para o órgão corrigir o problema. Se não corrigirem, o TCE avisa a Assembleia. E aí é a Assembleia que pode sustar o ato. Mas atenção, se for um contrato irregular, o TCE pede a sustação, mas quem decide mesmo se susta ou não é a Assembleia. E quem são os membros do TCE? Como são escolhidos? O artigo 28 explica. São 7 conselheiros. Precisam ser brasileiros, ter entre 35 e 65 anos, ter boa reputação e ter conhecimentos notórios em direito, contabilidade, economia, finanças ou administração pública com mais de 10 anos de experiência. A escolha é mista. 4 são escolhidos pela Assembleia Legislativa. Os outros 3 são indicados pelo governador, mas precisam da aprovação da Assembleia. Desses 3 do governador, um há de livre escolha dele, e os outros 2 são escolhidos de forma alternada entre auditores do TCE e membros do Ministério Público de Contas, a partir de listas tríplices que o próprio TCE manda. E eles têm as mesmas garantias de juízes. Sim, as mesmas garantias de um desembargador do Tribunal de Justiça. Ok, isso é o controle externo. E o controle interno? Artigo 29. Isso, cada poder tem o seu sistema de controle interno, mas eles devem ser integrados. A ideia é ajudar a avaliar se as metas do PPA estão sendo cumpridas, verificar a legalidade e os resultados da gestão do dinheiro público e também dar apoio para o controle externo, para o TCE. E tem um ponto importante. Se o pessoal do controle interno souber de alguma irregularidade e não avisar o TCE, eles podem ser responsabilizados junto. E a sociedade pode participar dessa fiscalização? Pode. O artigo 29 diz que qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato pode denunciar irregularidades ao TCE. E o artigo 30 exige transparência. Os poderes têm que mandar para o TCE a cada 3 meses dados sobre servidores, gastos com pessoal e com publicidade. O TCE junta tudo e divulga. E tem algo sobre avaliação de políticas públicas? Tem sim o artigo 30A. Que é mais recente. Ele cria um sistema para monitorar e avaliar as políticas públicas do Estado para ver se são eficientes, eficazes, se o custo compensa. Quem coordena isso é a Assembleia, com a ajuda do TCE e do controle interno. Cobrimos bem o legislativo e a fiscalização. Vamos por executivo agora. Artigo 31 para começar. Vamos lá. O artigo 31 é curto e direto. O poder executivo é exercido pelo governador do Estado e ele é ajudado pelos secretários de Estado. E a eleição? Artigo 32. A eleição do governador e do vice é a junta, né? No mesmo dia, voto direto, secreto, ganha quem tiver a maioria absoluta dos votos válidos. Se ninguém conseguir no primeiro turno, tem segundo turno entre os 2 mais votados. O mandato é de 4 anos e pode ter uma reeleição logo em seguida. A posse é no dia 1º de janeiro do ano seguinte à eleição, numa sessão lá na Assembleia Legislativa, como diz o artigo 33. Se o eleito não aparecer em 10 dias, sem um motivo muito forte, o cargo é declarado vago. E se o governador não puder governar, quem assume? Substituição e sucessão. Artigo 34. A linha é clara. Primeiro, o vice-governador. Ele substitui se o governador tiver um impedimento temporário e assume de vez se o cargo ficar vago. Se nem o governador nem o vice puderem, aí a ordem é presidente da Assembleia Legislativa e depois o presidente do Tribunal de Justiça. O vice também tem a função de ajudar o governador em missões especiais que ele pedir. E se os 2 cargos, governador e vice, ficarem vagos ao mesmo tempo? Tipo, os 2 renunciam ou falecem. O que acontece? Artigo 35.
Depende de quando acontece. Se essa dupla vacância for nos 2 primeiros anos do mandato, tem que ter nova eleição direta, em 90 dias, só para completar o mandato que faltava. Se acontecer no terceiro ano, a eleição é indireta. A própria Assembleia Legislativa escolhe o novo governador e vice, em 30 dias. E no último ano? Se a dupla vacância for no último ano, aí não tem eleição. Quem assume para terminar o mandato é o presidente da Assembleia e, se ele não puder, o presidente do TJ. Entendido. E o governador pode sair do estado? Viajar. Artigo 36. Pode, mas se for por mais de 15 dias, fora do estado ou do país, ele precisa pedir licença para a Assembleia Legislativa. Se não pedir e ficar fora mais de 15 dias, ele perde o cargo. Ele também perde o cargo se assumir outra função pública, a não ser que seja concursado e respeite as regras de acumulação. Agora, as atribuições do governador. O artigo 37 tem uma lista enorme, né? Enorme. É ele que comanda a administração estadual, nomeia e exonera os secretários, o procurador-geral do Estado, os comandantes da PM e dos bombeiros. Ele tem o poder de iniciar vários tipos de lei, como a gente viu. Ele sanciona ou veta as leis que a Assembleia aprova, publica as leis, faz decretos para regulamentar as leis, celebra convênios, contratos. E em relação aos municípios e outros poderes? Ele pode decretar intervenção em município, manda todo ano uma mensagem para a Assembleia, com o plano de governo, envia os projetos de lei do PPA, da LDO e do orçamento, presta contas todo ano para a Assembleia, nomeia e demite servidores, na forma da lei, nomeia os embargadores do TJ que vêm do 5º Constitucional, advogados e MP, indica aqueles 3 conselheiros do TC, TCM que são da cota dele e nomeia todos os 7 depois que a Assembleia aprova. E pode pedir intervenção federal no Estado, se for o caso. O artigo 37 também dá alguma margem para ele mexer na estrutura do governo por decreto. Dá sim, uma margem limitada. O inciso 18 permite que ele use decreto para organizar o funcionamento da administração, mas sem criar ou extinguir órgãos e sem aumentar despesa. E também pode extinguir cargos públicos que estejam vagos, por decreto. Algumas dessas funções, como essa de organizar por decreto ou celebrar convênios, ele pode delegar para os secretários ou para o PGE. Certo. E a responsabilidade do governador? Se ele cometer irregularidades. Artigos 38 e 39. O artigo 38 define o que são crimes de responsabilidade. São atos que vão contra a Constituição Federal ou a estadual. O artigo lista exemplos: atentar contra a existência da União, contra o livre funcionamento dos poderes, contra os direitos políticos individuais ou sociais, contra a segurança interna, contra a honestidade na administração, contra a lei do orçamento ou deixar de cumprir leis e decisões da Justiça. Quem define exatamente esses crimes e como é o processo é uma lei federal especial. E como é o processo e julgamento? Artigo 39. Bom, primeiro, a Assembleia Legislativa precisa admitir a acusação e, para isso, precisa do voto de 2/3 dos deputados. Depois, depende do crime. Se for crime comum, quem julga é o STJ lá em Brasília. Se for crime de responsabilidade, aí voltamos àquela questão. O artigo 39 diz que a Assembleia, mas o STF entende que é o Tribunal Especial Misto. E o governador é afastado do cargo durante o processo? É sim. O artigo 39, parágrafo 1º, diz que ele é suspenso das funções. Se for crime comum, a suspensão começa quando o STJ recebe a denúncia. Se for crime de responsabilidade, começa quando a Assembleia ou o Tribunal Especial, na visão do STF, instaura o processo. Essa suspensão dura, no máximo, 180 dias. Se o julgamento não acabar nesse prazo, ele volta para o cargo, mas o processo continua correndo. Entendido. Para fechar, os secretários de Estado, artigo 40. O que precisa para ser secretário e o que eles fazem? Para ser secretário, precisa ser brasileiro, ter mais de 21 anos e estar com os direitos políticos em dia. As funções deles são comandar os órgãos da sua área, assinar junto com o governador os atos da sua pasta, dar instruções, apresentar um relatório todo ano e ir na Assembleia dar explicações quando chamados. E se eles não forem na Assembleia?
A ausência injustificada ou dar informação falsa também é crime de responsabilidade para eles. Eles também propõem o orçamento da sua secretaria e podem delegar algumas das suas funções. E eles têm as mesmas proibições dos deputados? E onde são julgados? Sim, o artigo 40 diz que eles têm os mesmos impedimentos dos deputados, como não poder ter contrato com o governo, e tem que declarar os bens quando entram e quando saem do cargo. Quanto ao julgamento, por crime comum e de responsabilidade, quem julga é o Tribunal de Justiça do Estado. Agora, se for um crime de responsabilidade ligado ao do governador, conexo, aí eles são julgados no mesmo lugar que o governador, ou seja, segundo o STF, no Tribunal Especial. Perfeito. Então, percorremos a estrutura básica do Legislativo e do Executivo na Constituição de Goiás, sempre citando os artigos, né? Exatamente. Recapitulando rapidamente, vimos como a Assembleia Legislativa é formada, suas muitas atribuições, seja para fazer leis ou para fiscalizar o Executivo com a ajuda importante do TCE. Falamos das garantias e responsabilidades dos deputados. No Executivo vimos a eleição, a linha de sucessão, os poderes e a responsabilidade do governador e também o papel fundamental dos secretários. Analisar esses artigos mostra bem aquele sistema de freios e contrapesos que a Constituição desenha. Com certeza. Entender essas regras da Constituição é a base para compreender como o governo do Estado funciona, né? Fica até uma reflexão. Como será que a política do dia a dia, a administração real, conversa com essas regras formais que estão escritas lá na Constituição goiana? É uma ótima pergunta, que vai além do texto da lei, né? Convida a gente a observar como tudo isso acontece na prática, no dia a dia do estado de Goiás. Exato. E com essa provocação, a gente encerra essa nossa análise focada na Constituição Estadual de Goiás. Muito obrigada pela atenção de todos.